Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Essa semana, um vídeo postado no Instagram da Laine Sensitiva deu muito o que falar aqui no Brasil. Ela dizia que sabe que o Michael Jackson não morreu, que ele não saiu dessa terra. E aí já geraram vários tweets, vários memes, uma bela fanfic que o brasileiro adora. Reavivando essa teoria de que ele tá vivo, hoje a gente vai comentar a fundo sobre o vídeo e sobre todos os acontecimentos mal explicados que fizeram alimentar toda essa teoria. Eu já adianto pra vocês que não é uma teoria amadora não, é uma coisa bem interessante. Então se tu não conhece ou quer relembrar, segue comigo. Antes de eu começar, se tu gosta desse tipo de vídeo sobre cultura pop em geral, já te inscreve aqui pra seguir inteirado de tudo. E se tu gosta de teorias da conspiração, eu tenho um vídeo falando só sobre isso, então já abro pra ver depois. Seguinte, gente, começando do começo, Michael Jackson morreu em 2009 por causa de uma parada cardíaca por conta de uma overdose de medicamentos receitado pelo médico dele, Conrad Murray, que foi preso por acidentalmente ter matado ele. E as primeiras teorias de que na verdade ele não morreu surgem porque o departamento da polícia de Los Angeles não encontrou gravações do momento crucial da morte dele. Ele tinha um sistema de vigilância que vigiava a casa dele 24 horas por dia e justamente nesse dia só tem 4 minutos de gravação, que é ele chegando em casa 00:30. O resto sumiu. A equipe de resgate já queria declarar ele como morto lá na casa dele, mas esse médico que foi preso por matar ele insistiu para levarem ele pro hospital e ele foi, oficializado como morto às 2:26 da tarde. A teoria dos fãs, começando a história, é que o cadáver de Saul Dimitri, que é um homem de 47 anos com uma doença terminal, foi trocado com o do artista, que ainda estava vivo, para fraudar a morte dele. Eu achei um site chamado Michael Jackson Sightings, que é onde fãs mandam e-mail se identificando anonimamente, dizendo onde supostamente encontraram o Michael Jackson depois da morte dele. E aí tem até alguns vídeos circulando na internet, tem várias descrições aqui, e tem um e-mail de uma mulher identificada como Kelly AH, que ela diz que sabe exatamente o que aconteceu com ele na noite da morte, e ela explica justamente essa história do Saul Dimitri, que morreu e aí foi trocado mais detalhadamente, e ela ainda acaba dizendo que o Michael vai ainda recuperar as forças dele e retornar. E agora, a parte mais interessante são vários outros detalhes que ficaram muito mal explicados. Prestem bem atenção. A primeira coisa é que a ambulância que levou ele até o hospital, ela sai com calma, ela não sai numa pressa de uma ambulância e ela sai sem sirene. Se o cara ainda tinha esperanças de ser salvo, tu liga a sirene e tu vai voando pro hospital pra salvar o Michael Jackson. Mas não foi isso que aconteceu, isso é realmente muito estranho, tem um vídeo. Outra coisa é um vídeo de um helicóptero transportando o corpo do Michael Jackson e que parece que o corpo meio que se mexe. Tá, isso aí é um pouco estranho. Eu acredito que seja alguma pessoa, porque ele não ia aparecer na frente das câmeras se mexendo, gente, mas tá aí o vídeo pra vocês. Mais uma coisa, o velório dele foi com o caixão fechado, sendo que normalmente quando uma figura pública morre, eles fazem com o caixão aberto. Por exemplo, quando o Papa morreu, eu lembro que fizeram com o caixão aberto, e foi 2 meses depois da morte dele. Normalmente um velório é 1 ou 2 dias. Nesse velório, muitos amigos próximos dele não foram, como Oprah, Elizabeth Taylor e a mãe biológica dos filhos dele. Como é que a mãe biológica dos filhos dele não ia ir no velório dele? Aí já acende aquele ponto na cabeça. Será que eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe? Por que eles não foram se despedir do Michael Jackson? E vale lembrar que o Michael Jackson vivo, ele já tinha costume de se disfarçar, ele não gostava desse negócio da fama de não poder fazer nada, não poder viver como uma pessoa normal, e ele já era costume ir em supermercado e não sei o que, com disfarce para não ser reconhecido. Ou seja, a gente vê que ele já estava acostumado a se disfarçar e que ele não gostava dessa vida que ele levava. E falando em disfarce, tem um fator aqui que eu acho que é o mais engraçado de todos. Tem uma loira misteriosa no funeral dele, que ela tá, nos lugares mais perto do caixão, ou seja, teoricamente ela era muito próxima, mas simplesmente ninguém sabe quem é ela, ninguém sabe da onde ela veio, por que ela tá ali. E aí a teoria dos fãs é de que ela é o Michael Jackson no próprio funeral dele. Quem nunca sonhou em ir no próprio funeral? O Michael Jackson talvez tenha feito isso. Aí seguimos, esses foram os acontecimentos perto da morte dele. Em 2016, a Paris Jackson, filha dele, posta uma selfie no Instagram dirigindo o carro, e aí no banco de trás
tem uma sombra misteriosa que os fãs juram que é o Michael Jackson. Porque se ele realmente estivesse vivo, ela super ia postar uma foto com ele aparecendo. Um grupo chamado Believe publicou no YouTube um vídeo com vários efeitos visuais tentando mostrar o que seriam aquela sombra. E o resultado que eles chegam é justamente o rosto do Michael Jackson. E aí, no meio de 2017, o Steve Earhart, que foi o cabeleireiro do Michael Jackson por muitos anos, compartilhou uma mensagem no Facebook que já reavivou os fãs conspiratórios. Ele diz: em alguns meses, no máximo no final do ano, vocês vão receber ótimas notícias. Nem mesmo a família sabe, mas eu sei. Estamos esperando até hoje essas notícias, Steve. E o Steve, em 2018, o cara não para. Em 2018, ele tweetou dizendo que o Michael estaria em algum lugar, em algum estúdio de gravação, e que ele voltaria logo. Estamos esperando, Steve. Isso que eu acho muito estranho. Se o cara é amigo do Michael Jackson, ele não vai falar essas coisas, né? O Michael Jackson tá tentando forjar a própria morte, ele não gostava da vida que ele levava. O cara não vai dedurar o outro. O que que parece? O Steve gostava do Michael, ele quer um ibope, assim, em cima de todas essas teorias, ou ele tem muita esperança de que o Michael Jackson não tenha morrido, e aí ele não aceita a morte dele. Pra mim, cheira a isso. E outra coisa, né, eu já falo isso como se fosse um absurdo, porque eu realmente não acredito, por mais que eu goste de teorias da conspiração, eu não acredito, mas se ele realmente, vamos pensar aqui, realmente forjou a própria morte, é porque ele não gostava da vida dele, ele não vai voltar, ele não vai ter uma baita mão de fazer que ele morreu pra voltar, como a Lene Sensitiva disse no vídeo, que ele vai fazer um retorno triunfal. Não vai, gente. A gente nunca vai saber, ele pode ter forjado a própria morte, mas vai morrer e a gente não vai saber. Mas e tu, acreditas ou não acreditas? Comenta aí e vamos voltar para a linha do tempo. Uma comunidade de fãs do Michael Jackson no Reddit falou que o artista falsificou a própria morte porque ele tinha dívidas milionárias. Em 2009, no ano que ele morreu, ele tinha cerca de 500 milhões de dólares de dívida e a maior parte seria relacionada a dívidas antigas que ele não tinha conseguido quitar. Meu Deus, quanta dívida, gente. Desde a morte dele, é estimado que ele tenha faturado quase 3 bilhões de dólares. Teria quitado as dívidas agora, já poderia ter retornado pra vida. E aí teve aquela fic, não sei se vocês lembram, essa é mais recente. O ano passado, postagens associadas aos hackers do perfil Anonymous vazaram umas informações dizendo que o Michael Jackson estaria vivo, mas ele estaria desacordado, congelado em um tanque de nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius. Eles postaram um baita texto com detalhes, mas eu não preciso me aprofundar nisso, porque já provaram que isso aí é fake. Inclusive, esse grupo não tem nada a ver com um grupo ativista Anonymous oficial dos Estados Unidos. E outra coisa muito interessante, depois da morte dele, ele ainda lançou um álbum chamado Escape, seria escapar, e na faixa de título da música tem um verso que ele diz: preciso sair daqui para que eu possa libertar a minha mente. Quero fugir do sistema, das regras e do mundo de hoje. Isso é um pouco estranho. Agora a gente vem para 2021. Lene Sensitiva, vídeo de 3 minutos no Instagram dela, explicando coisas espirituais que eu não entendo muito a fundo, que ela faz mantras em que ela pode ver quem desencarnou e quem ainda tá aqui na Terra. No caso, ela pode ver quem desencarnou. E ela disse que ela não encontrou o Michael Jackson. Ela fez um mantra só pra procurar o Michael Jackson, que eu acho isso um pouco estranho. Na verdade, eu não sei as intenções dela, mas ela disse que encontrou familiares dele e ele continua aqui na Terra. E aí eu não sei como ela sabe, mas ela ainda diz que ele vai ter um retorno triunfal, que todo o mundo vai falar disso, todos os canais do mundo, e ele vai dar entrevistas, e vai ser, um monte de gente vai se abalar. Eu vou deixar aqui o arroba dela, se vocês quiserem vocês entram e vejam o vídeo inteiro, e me digam o que vocês acham de tudo isso. Eu já disse que eu não acredito, mas eu adoro uma fic, por isso que eu tô aqui relembrando com vocês. Lembrando que se vocês gostam de teorias da conspiração, abram meu vídeo que tem sobre a Lady Gaga, a Madonna, sobre a Marilyn Monroe, vários outros aqui. E é isso, curtam o vídeo se chegaram até aqui, eu vejo vocês no próximo. Beijos!